O menino que transformava aço em ouro. Parece inacreditável, não é mesmo? Mas te garanto que o que você vai ouvir é daquelas histórias que fazem você duvidar de tudo o que já acreditou entender. Na vida existem coisas que simplesmente não se explicam, coincidências que parecem guiadas por mãos invisíveis, momentos que quebram as leis da lógica e te deixam sem palavras. Já sentiu isso alguma vez? Aquelas sensações que te fazem olhar ao redor e pensar: será que estou sonhando ou isso é real mesmo? Este relato em particular foi um dos que mais me marcaram, não só pelo que aconteceu, mas pelo que revelou sobre a forma como o universo sussurra para nós, de um jeito que só os atentos conseguem perceber. Então, preste muita atenção, porque talvez, enquanto você escuta, comece a notar sinais próprios, pequenos sinais que você vinha ignorando. E cuidado, pois esta história não só surpreende, ela transforma. Era 1945, Varsóvia desmoronava como se a própria cidade tivesse decidido se render, e entre muros queimados, sob a fumaça e o som das sirenes, um menino de 5 anos chamado Mateusz Goldstein corria de mãos dadas com sua mãe, sem entender por que o mundo parecia ter enlouquecido, sem compreender por que o céu ardia em vez de protegê-los. Você já sentiu como se o próprio ar pesasse, como se cada respiração fosse um esforço e o mundo estivesse tentando te esmagar? Assim respirava Mateusz naquela noite, com o peito apertado e os olhos arregalados, tentando não chorar, porque até as lágrimas pareciam um luxo impossível em meio ao fogo que devorava tudo ao redor. Varsóvia queimava, e as sombras pareciam ter vida própria, deslizando pelas ruínas, sussurrando promessas de algo ainda pior. Mateusz não falava, não perguntava nada, apenas apertava os dedos da mãe até que os nós dos dedos ficassem brancos, como se aquele simples contato fosse o último fio que ainda o ligava à realidade. Em seu pequeno coração não havia espaço para entender uniformes, tiros ou gritos. Havia apenas frio. Um frio que não vinha do inverno, mas do medo. Você consegue imaginar ter 5 anos e sentir que o mundo se desfaz a cada vez que fecha os olhos? Pois isso era o que Mateusz sentia, uma mistura de terror e fascínio, como se o universo estivesse mostrando demais, cedo demais. Subiram em um trem sem assentos, um trem que cheirava a ferro, suor e desespero, um trem que não carregava passageiros, mas almas cansadas, fugindo de algo que não podiam nomear. Mateusz se sentou no chão, abraçando os joelhos contra o peito, enquanto a mãe o cobria com uma manta que já não aquecia. As rodas começaram a girar, e o som metálico se tornou um batimento, um tambor que seguia o ritmo do medo de todos. Ninguém falava, ninguém chorava. Apenas o ruído do trem e aquele silêncio denso, aquele silêncio que você sente quando todos pensam a mesma coisa, mas ninguém ousa falar. O que uma criança poderia pensar em meio àquilo? Que imagens guardaria na memória enquanto o mundo desmoronava lá fora? Todas as noites, enquanto o trem avançava na escuridão, Mateusz murmurava 3 palavras em Yiddish, palavras que ele não compreendia completamente, mas que sua mãe lhe ensinara como se fossem um encantamento secreto. Stol, Feuer, Zukunft. Silêncio, fogo, futuro. Ele as dizia com os olhos semicerrados, como se cada uma carregasse um pedaço da alma que precisava para continuar respirando. E então, o sono o arrastava para longe. Mas naquela noite, enquanto o vagão se balançava entre sombras e o vento entrava pelas frestas, algo aconteceu. Algo impossível. De repente, o som do trem desapareceu e Mateusz se viu em um lugar que não existia. Havia luz. Uma luz quente que não queimava e uma oficina enorme onde martelos golpeavam aço incandescente. Um som rítmico, poderoso, quase hipnótico. E ali, numa parede,
viu algo que jamais imaginara. Um símbolo, um círculo laranja que brilhava como um sol preso entre as chamas. Ele não sabia o que era, não compreendia seu significado, mas algo dentro dele, uma intuição que não conseguia explicar, disse que aquele símbolo tinha algo a ver com ele, com seu destino. Como uma criança poderia sentir isso? Como poderia perceber o peso do tempo em um simples lampejo de luz? Ele acordou sobressaltado, o coração batendo descompassado, a garganta seca, o suor grudado no pescoço. Olhou para a mãe, dormindo, o rosto gasto pelo cansaço, e quis contar o que tinha visto, falar sobre a oficina, o fogo, o símbolo. Mas algo dentro dele o deteve. E se fosse apenas um sonho? E se aquelas palavras tivessem aberto uma porta para algo que não deveria ser visto? Fechou os olhos novamente, tremendo. Não entendia, não podia entender. Os dias seguintes se transformaram em uma sequência quase interminável de movimento, silêncio e fome. O trem os levava cada vez mais longe, atravessando paisagens cinzentas, estações destruídas, prédios que pareciam ter esquecido a própria função, até que, de repente, alguém gritou um nome: Países Baixos. Ali, o ar tinha um cheiro diferente, mais limpo, mas a guerra ainda sussurrava ao longe, como se tivesse deixado ecos invisíveis em cada sopro de vento. Mateus olhou para o céu e, por um instante, jurou ver fumaça nas nuvens, embora nada estivesse queimando. Seria possível que a guerra grudasse na gente como uma sombra persistente? Porque mesmo na calmaria, ele podia senti-la seguindo cada passo seu, silenciosa, paciente. Se ao longo desta história alguma lembrança surgir na sua mente, ou você conhecer algum relato igualmente impactante, escreva nos comentários deste vídeo. Vai se surpreender ao descobrir que esse tipo de acontecimento acontece com muito mais pessoas do que se imagina. Nos Países Baixos, embarcaram em um barco que cheirava a sal, madeira molhada e promessas que o mar nem sempre cumpre. O Atlântico rugia com força e Mateus se encolhia sob uma lona gasta, repetindo mais uma vez as 3 palavras que já se tornaram seu amuleto, seu segredo, sua oração silenciosa: Stoll, Feuer, Zukunft. Ele fechava os olhos e o som das ondas se dissolvia, deixando apenas aquele espaço silencioso entre sonho e realidade. Então, novamente, ele viu. Diante de seus olhos havia um porto, mas não era europeu. O sol era intenso, diferente, o calor mais denso e cheio de vida. Homens com chapéus largos descarregavam caixas de madeira marcadas com letras estranhas, e cada movimento parecia carregado de propósito. Mais ao fundo, um homem idoso, com o rosto sulcado de rugas profundas e um olhar que parecia estranhamente familiar, assinava papéis sobre uma mesa metálica. Mateus se aproximou, curioso, e quando o homem ergueu o olhar, o coração do menino pareceu parar. Era ele mesmo, mais velho. Como poderia ser? O que significavam aqueles sonhos? Seriam advertências ou fragmentos de um futuro que ainda não existia? Despertou novamente, desta vez com o rugido real do oceano em seus ouvidos e o balanço do barco fazendo-o sentir-se menor do que nunca. Ninguém ouvira suas murmurações. Ninguém sabia o que ele via quando dormia. Guardou o segredo. Guardou as palavras. E quando finalmente o barco chegou ao porto e alguém gritou: Veracruz! Ele soube, sem saber como, que sua vida já não pertencia totalmente a ele. Tinha visto demais. Tinha tocado algo que os adultos jamais compreenderiam. Diga-me, o que você faria se seus sonhos começassem a mostrar um futuro que ainda não existe? Quando o barco finalmente encostou em Veracruz, o ar era pesado e quente,
misturando o cheiro de sal com carvão e suor, aquele aroma único dos portos onde a esperança chega misturada à pobreza. Mateus olhou ao redor, tentando reconhecer qualquer coisa, qualquer detalhe familiar, mas tudo era novo, barulhento, avassalador. Homens gritando em idiomas que não entendia, mulheres carregando cestos de frutas desconhecidas, crianças correndo descalças sobre a madeira molhada, rindo sem preocupações. O pai não falava espanhol, a mãe mal conseguia perguntar o preço do pão, e ele, com apenas 5 anos, entendia apenas a linguagem universal do medo e do assombro. Já sentiu chegar a um lugar e ter a sensação de que ele já te conhece, mesmo sem te ter visto antes? Foi isso que Mateus sentiu ao pisar no México pela primeira vez, como se algo no ar soubesse mais sobre ele do que ele mesmo. O levaram a um trem enferrujado que os conduziria até a cidade do México, uma viagem longa, sufocante, passando por selvas, campos, montanhas, enquanto o som incessante das rodas batendo nos trilhos parecia acompanhar o próprio coração de Mateus. O pai olhava pela janela, calado, com o rosto endurecido pelo tempo e pela nostalgia dos anos perdidos, enquanto a mãe o abraçava com aquele silêncio resignado de quem já chorou tudo o que podia. Entre eles, Mateus murmurou novamente seu mantra, as 3 palavras que eram tanto refúgio quanto condenação: Stoll, Fire, Zukunft, silêncio, fogo, futuro. Ele as pronunciou quase sem voz, e então o salto. Viu o pai, mas não como o via agora, magro, exausto, mãos trêmulas, mas mais jovem, firme, vendendo ferramentas em um tianguis, rindo com clientes que o chamavam pelo nome. E atrás dele, um rapaz de olhar penetrante, mangas arregaçadas, mãos cobertas de graxa, dando ordens a operários que martelavam aço. Aquele jovem era ele. O mesmo rosto, os mesmos olhos. A visão desapareceu tão rápido quanto surgira, e ao despertar, o trem já seguia mais lentamente, aproximando-se da grande cidade. De novo, murmurou Mateus, e sua mãe olhou para ele com desconcerto, sem compreender. Como poderia explicar sem que o tomassem por louco? A cidade do México os recebeu com um barulho que parecia não ter fim. Motores, pregões, rádios, vozes que se sobrepunham como um rugido constante da vida urbana. Viviam em uma vizinhança humilde, de paredes descascadas e pisos de cimento frio, onde a água chegava de vez em quando e os sonhos, quando chegavam, doíam. O pai de Mateus começou a vender tecidos em uma barraca pequena no mercado, enquanto ele ajudava dobrando os rolos, observando os clientes com aquele olhar estranho, quase penetrante, que parecia atravessá-los. À noite, o menino voltava para o seu canto, cobria-se com a manta gasta e sussurrava o ritual de sempre. E então, as imagens retornavam. Um incêndio devorando um depósito, um prédio de tijolos laranjas cheio de homens de uniformes de trabalho e um letreiro que surgia lentamente entre a fumaça. Trooper. O nome gravava-se em sua mente como uma marca ardente, mesmo sem ele entender o que significava. Que lugar era aquele? Por que aparecia repetidamente em seus sonhos? Ele permaneceu em silêncio. Aprendeu que certos segredos pesam menos quando guardados em lugares profundos da alma. O pai trabalhava sem descanso, a mãe costurava para os vizinhos, e ele crescia entre sombras, lembranças que não lhe pertenciam e visões que pareciam existir fora do tempo. Às vezes, perguntava-se se Deus o castigava ou se o preparava para algo maior, algo que ele ainda não podia compreender. O medo era intenso, quase paralisante, e em muitas noites
Ele desejava nunca mais dormir, mas, todas as noites, quando o cansaço o vencia, as palavras retornavam, sempre iguais, como um chamado irresistível. E você, continuaria pronunciando palavras que abrem portas para o desconhecido? Os anos passaram, e em 1954, Mateus já não era o menino trêmulo que chegara de navio. Tornara-se um rapaz de 14 anos, com ombros fortes e mãos calejadas, de tanto carregar caixas e ferramentas no Tianguis, onde o pai agora vendia objetos de ferro. Deixaram os tecidos para trás. O negócio de ferramentas parecia dar um pouco mais de retorno, embora o pó e o cansaço os acompanhassem sempre. Mateus observava os clientes com uma calma estranha, e algo dentro dele sabia, sem saber como, o que buscavam antes mesmo de falarem. Se um homem chegava com dúvida, Mateus já segurava em suas mãos o martelo exato que precisava. Intuição? Sorte? Ele mesmo não tinha certeza. Todas as tardes, ao terminar a jornada, sentavam-se em uma caixa vazia enquanto o pai limpava os cabos de madeira e endireitava pregos velhos. "Temos que dar nova vida a eles", dizia com um sorriso cansado. Mateus observava e pensava na ironia, o pai restaurando ferramentas usadas, enquanto ele, toda noite, via ferramentas que ainda não existiam, porque quando fechava os olhos, voltava a saltar. Retornava ao ateliê iluminado, ao logo laranja, ao fogo domesticado do aço. Viu sua própria loja, um letreiro em 1958, homens estrangeiros apertando sua mão, caixas estampadas com seu sobrenome. Seria possível que estivesse vendo seu próprio destino? Certa manhã, enquanto organizavam a barraca, um cliente aproximou-se, descrevendo com dificuldade uma ferramenta estranha para consertar motores. Antes de terminar, Mateus já a tinha em mãos. O homem olhou surpreso. "Como você sabia, garoto?" Mateus sorriu levemente, encolhendo os ombros. "Sorte", disse, mas dentro dele sabia que não era sorte. A ferramenta estivera em um sonho, sobre uma mesa metálica, sob a luz de uma lâmpada de oficina. O que ele sonhava estava se tornando real. Já imaginou viver assim, sabendo o que está por vir, sem poder contar a ninguém? A partir daí, começou a desenhar. Nas margens dos papéis de embrulho, nas caixas de papelão, até nas paredes de seu quarto, traçava com carvão martelos, alicates, chaves, parafusos e máquinas que nunca tinha visto acordado. Quando o pai descobriu os desenhos, soltou uma gargalhada. "Você tem imaginação, filho? Poderia ser inventor?" Mas Mateus não riu, porque sabia que aquelas ferramentas não eram invenções. Eram fragmentos do futuro, pedaços de algo que já estava acontecendo em um tempo que ainda não existia. Que sensação é saber algo que ninguém mais sabe. Que sensação é carregar um segredo que cresce contigo. As noites continuaram iguais, carregadas de sussurros, visões e um fogo interno que nunca se apagava. Cada Stoll, Fire, Zukunft o levava mais longe, mais fundo, como se palavras abrissem um túnel invisível entre o presente e um destino inevitável. Nos sonhos, o ateliê ficava cada vez mais claro, as máquinas mais reais, o logo mais brilhante. Trooper. O nome ecoava em sua mente, um presságio impossível de apagar. E embora não compreendesse, no fundo sabia. Sua vida já estava escrita em algum lugar, esperando por ele. Porque o futuro, às vezes, se revela primeiro aos olhos de quem ainda não está pronto para vê-lo. Há silêncios que pesam mais que gritos, e o silêncio que invadiu a casa quando o pai de Mateus adoeceu foi desses que parecem não ter fim, um silêncio que se infiltra nas paredes, tornando o ar pesado, quase sufocante.
Era 1955 e a doença chegou sem aviso, como notícias ruins que recusamos ouvir. O pai começou a tossir, primeiro baixinho, depois com um som áspero vindo do fundo do peito. A cada dia levantava-se mais tarde, a cada noite comia menos, e Mateus, que já não era mais um menino, percebeu que algo se apagava em casa. Já sentiu aquele medo de ver alguém que ama transformando-se em sombra diante de seus olhos? Isso era o que Mateus via todas as manhãs, o pai desaparecendo aos poucos, como se a vida escorresse entre seus dedos. O Tianguis ficou sem eles durante dias. Os clientes desapareceram, as contas acumularam-se e quando o pai finalmente não pôde mais levantar-se, Mateus percebeu que a guerra não tinha acabado para ele, apenas mudara de forma. A mãe chorava em silêncio, as paredes pareciam encolher e o som do relógio, aquele tic-tac que antes passava despercebido, tornou-se torturante. Numa noite, sem dizer palavra, o homem exalou seu último suspiro. Não houve cerimônia, nem rabino, apenas um choro contido e uma promessa quebrada. Mateus, com apenas 14 anos, ficou frente ao vazio mais profundo que um filho pode conhecer. Como continuar quando quem te ensinou a resistir já não está mais? As dívidas chegaram rápido, como aves de rapina sentindo fraqueza. Aluguel atrasado, ferramentas penhoradas, fornecedores impacientes. A mãe mal conseguia sustentar o olhar do filho sem se quebrar, e ele, em silêncio, assumiu um peso que não lhe pertencia. Aquela noite, sozinho em seu quarto, olhos inchados de tanto chorar, murmurou as 3 palavras que sempre o acompanharam: Stoll, Feier, Zukunft. Silêncio, fogo, futuro. Falou com voz trêmula, como quem lança uma oração no vazio. E então, o salto. Na escuridão da mente, as chamas reapareceram, mas não eram do inferno nem do medo, eram chamas de transformação. Viu um incêndio, sim, o fogo devorando um pequeno depósito, ouviu a madeira estalar, o metal crepitar, mas também viu algo mais, a si mesmo, um pouco mais velho, olhar firme, recebendo um empréstimo, recomeçando. Viu a ruína e o renascer na mesma cena, como se o destino mostrasse que a dor não era um fim, mas uma ponte. Ao despertar, o suor encharcava sua camisa, mas sua respiração estava tranquila. Sabia o que precisava fazer. Já imaginou compreender de repente que sua vida não terminou, mesmo quando tudo aponta para o contrário? Na manhã seguinte, com os olhos ainda vermelhos e a voz seca, decidiu que não se renderia. Vendeu o pouco que restava, pegou as ferramentas velhas do pai e saiu às ruas, de porta em porta, oferecendo o que sabia fazer. Era apenas um adolescente, mas dentro dele ardia uma determinação que nem a fome nem o luto poderiam apagar. Percorreu bairros, mercados, oficinas. Aos 16 anos conseguiu comprar seus primeiros martelos, consertando-os com precisão quase instintiva, exatamente como os vira em suas visões. A mãe observava em silêncio, surpresa com a segurança com que ele se movia. "Parece que você sabe o que está fazendo", disse-lhe uma tarde. Mateus não respondeu, apenas sorriu, porque sim, ele sabia, ele já tinha visto. Os meses passaram devagar, e quando o calendário finalmente marcou 1956, o ar no Tianguis cheirava diferente, carregado de uma tensão quase palpável, invisível, como se o próprio vento soubesse que algo estava prestes a acontecer. O dia do incêndio amanheceu tranquilo, quase belo, com uma luz dourada que parecia brincar nas barracas. Mas Mateus sentiu, no fundo do peito, que algo se aproximava. Ele já havia sonhado com aquilo tantas vezes que quando o cheiro de fumaça atingiu suas narinas pela primeira vez,
não sentiu medo, e sim uma estranha aceitação, como se já soubesse que aquele era o caminho. As chamas subiram rápidas, vorazes, devorando barracas, armazéns, anos de trabalho e esperança. Os vizinhos gritavam, o fogo rugia como uma fera indomável, mas Mateus permaneceu imóvel, observando cada centelha, cada estalo de madeira queimando, como se estivesse testemunhando o próprio futuro cumprindo uma promessa silenciosa. Quando o telhado desabou e a fumaça engolfou tudo ao redor, Mateus fechou os olhos e murmurou, entre o caos, com uma voz quase sussurrada, mas firme: Stoll, Fire, Zukunft. E saltou outra vez, sem hesitar, atravessando o tempo como quem atravessa um portal secreto. Na visão, o fogo não era destruição, era caminho, passagem, transformação. Ele se viu 4 anos depois, em 1960, num terreno do estado do México, cercado por trabalhadores que suavam com força, esperança e orgulho, martelos batendo ritmadamente, risadas se misturando ao estrondo das máquinas. E entre aquela cacofonia de vozes, uma palavra se destacou, repetida como um mantra antigo: Trooper. Mateus acordou com o eco daquela palavra ressoando em sua cabeça, como se alguém a tivesse gravado dentro dele desde sempre. Não houve tristeza, nem raiva, nem medo, só propósito. Um propósito que o fez levantar do chão negro do incêndio e decidir, com toda a determinação do mundo, começar de novo. E então, uma pergunta pairou silenciosa em sua mente. E você, o que faria se soubesse que as cinzas à sua volta não são o fim, mas o começo? Com o pouco dinheiro que restava, Mateus procurou a comunidade judaica e pediu um empréstimo. Ninguém entendia completamente seu plano, mas havia algo em sua voz, uma firmeza silenciosa, uma fé sem palavras, que convencera até os mais descrentes. Ele voltou às ruas com um carro improvisado, vendendo pregos, parafusos, ferramentas restauradas. Caminhava sob o sol escaldante, mãos negras de fuligem, bolsos vazios, mas com os olhos fixos num horizonte que só ele conseguia enxergar. À noite, estudava contabilidade numa escola noturna, porque intuía que o futuro não se constrói só com esforço, mas também com números. Não é curioso como a dor, às vezes, se transforma em disciplina silenciosa? O tempo, lento e obstinado, começou a ceder. Em 1958, Mateus já havia pago todas as dívidas. Sua mãe, envelhecida, mas ainda serena, olhava para ele com uma mistura de orgulho e desconcerto. Ele já não era mais aquele menino que tremia nas sombras de Varsóvia, nem o jovem que chorava num barco rumo ao desconhecido. Agora era um homem em formação, com fogo nos olhos e o eco dos sonhos guiando cada passo. Ainda assim, as visões não cessavam. Tornaram-se mais frequentes, mais nítidas, quase insistentes. Em cada uma delas, caixas laranja surgiam empilhadas, marcadas com um nome que se tornava cada vez mais real, mais próximo, mais inevitável: Trooper. Numa noite, exausto depois de um longo dia, Mateus adormeceu sobre a mesa de trabalho. O silêncio da oficina era tão profundo que até o zumbido de uma mosca parecia um trovão distante. Então, naquele instante suspenso entre sonho e vigília, ouviu uma voz. Não era humana, nem eco de sua mente. Era algo maior, vindo de muito longe, ou talvez de muito dentro dele. Trooper! Sussurrou, alongando as sílabas como se fossem fogo líquido. O som o despertou sobressaltado. Olhou para suas mãos, cobertas de poeira e metal, e entendeu. Aquilo que via desde criança não era mais promessa, era chamado. Uma convocação silenciosa, uma pergunta que queimava em seu peito. O que fazer agora, sabendo que o futuro não espera? Ele te procura?
Era 1958 quando Mateus, com apenas 18 anos e mãos calejadas pelo trabalho constante, decidiu que era hora de parar de sobreviver e começar a construir. Não tinha capital, nem sócios, nem estudos de engenharia, mas possuía algo raro, quase sobrenatural, a certeza que o atravessava desde criança, o conhecimento invisível de como agir, de que passos seguir, porque ele já havia visto antes, em sonhos que mais pareciam lembranças de outra vida. Alugou um pequeno local, quase um galpão, com telhado de lata e paredes descascadas, e pendurou um letreiro feito à mão, com tinta branca que dizia: Ferramentas Nacionais. Tosco, imperfeito, mas para ele um passo gigantesco, um símbolo de que o destino não se espera, ele se fabrica. Alguma vez você já sentiu que estava repetindo algo que já viveu, mesmo que fosse a primeira vez? Assim era Mateus a cada movimento, a cada martelada sobre o metal. Durante o dia, trabalhava. À noite, sonhava. E toda noite, sem falhar, as 3 palavras saíam de seus lábios, sussurradas com a mesma devoção com que outros rezam. Stall, Fire, Zukunft. Silêncio, fogo, futuro. Mal fechava os olhos e o mundo se dissolvia, ele saltava novamente. Mas desta vez, não para uma oficina improvisada, e sim para uma fábrica enorme, cheia de luz, barulho e vida, onde homens de diferentes sotaques falavam inglês, assinando documentos sobre mesas metálicas. Nas caixas empilhadas, Mateus viu um logotipo laranja, brilhante, o mesmo que o perseguia desde criança, e ali, no meio do tumulto, reconheceu o ano 1961. Soube, com a certeza de quem já viveu aquilo, que não se tratava de um sonho comum. Era um encontro com o próprio destino. Quando acordou, o amanhecer o encontrou com os olhos bem abertos, imóvel, como se estivesse congelado no tempo, revisando em sua mente cada detalhe do sonho, as máquinas novas, os homens estrangeiros, a data exata. Não hesitou nem por um segundo. Pegou um caderno e começou a anotar custos, materiais, medidas, tempos de produção. Mas não fazia aquilo como quem calcula, fazia como quem lembra, como quem resgata algo que já viveu. Cada número, cada linha escrita parecia vir da memória e não da razão. Ele já tinha vivido tudo aquilo antes. O futuro o empurrava, o guiava, ditava com precisão quase sobrenatural o que ele precisava fazer. E então a pergunta ecoava dentro dele: e se sua mente mostrasse com clareza absoluta os passos do que você se tornará? Seguiria a voz ou fugiria dela? Com os poucos recursos que possuía, Mateus começou a fabricar suas próprias ferramentas, martelos, picaretas, chaves. Trabalhava sem descanso, dormia pouco, comia quando lembrava. Às vezes, os vizinhos ouviam sua voz murmurando sozinha enquanto mediria ou soldava, discutindo com alguém invisível. Para 1960, o pequeno ateliê já lhe ficava apertado. Os pedidos aumentavam, os clientes queriam mais do que ele podia oferecer, e o ruído do seu sucesso começava a chamar atenção. Então, fez exatamente o que já havia visto em suas visões. Mudou sua fábrica para o estado do México. Escolheu um terreno em Jilotepec, rodeado de pó, vento e silêncio, e ergueu ali sua primeira nave industrial. Sem planta, sem arquitetos, apenas com fé e memória. Como explicar algo assim? Como explicar que alguém conheça o futuro com a mesma certeza com que outros lembram do passado? As semanas se transformaram em meses, os meses em anos. Ferramentas Nacionais crescia, lenta, firme, como uma semente que encontra exatamente o lugar certo para florescer. Mateus, com um olhar calmo e sorriso misterioso que ninguém entendia, observava seu sonho tomando forma diante de seus olhos. Cada novo pedido era confirmação. Ele estava no caminho certo. E, secretamente, quando o dia terminava e o silêncio se espalhava sobre a fábrica,
ele repetia as 3 palavras. Às vezes, nem movia os lábios, como se nem fosse preciso pronunciá-las para que surtissem efeito. Stoll, Feier, Zukunft. Ele sentia, sem dúvida alguma, que algo maior se aproximava. E quando os primeiros americanos atravessaram as portas do ateliê, Mateus não se surpreendeu, ele já os tinha visto. Era 1961 quando chegaram. Homens de terno, sotaque estrangeiro, aquele ar típico de negócios cheirando a oportunidade. Representavam a True Temper, uma empresa americana interessada em produzir ferramentas no México. Reuniram-se em Jilotepec, entre o barulho dos martelos e o cheiro metálico do aço, e Mateus, sentado diante deles, escutava com uma calma desconcertante. Enquanto assinavam documentos, apertavam mãos e faziam sorrisos protocolares, ele sentia uma mistura estranha de déjà vu e destino inevitável. Sabe aquela sensação de ver um sonho se realizar antes mesmo de contá-lo a alguém? Ele sabia. Quando as primeiras caixas chegaram com o selo True Temper, os operários apontaram animados. "Olha, True Temper! Trooper!" repetiam outros, deformando o inglês com o sotaque mexicano. Mateus observou e sorriu. Aquela confusão inocente, aquela palavra mal pronunciada, ressoou em sua mente como um sino antigo. Trooper! Quase igual ao nome que ele havia ouvido tantas vezes em sonhos, mas mais próximo, mais natural, mais dele. Os trabalhadores repetiam, rindo, sem perceber que estavam batizando um destino. Ele, ao vê-los carregar as caixas, sentiu uma vibração profunda no peito, uma certeza silenciosa, sem necessidade de explicação. Aquele som, torto e perfeito, seria o eco de tudo que ele havia construído. Não corrigiu ninguém, não disse uma palavra, apenas murmurou para si mesmo, quase imperceptível. Stoll, Feier, Zukunft. Silêncio, fogo, futuro. Naquela noite, o sonho voltou, mas diferente. Desta vez, o salto o levou mais longe. Não era 1961, era 1975. Viu-se em um grande escritório, cercado de papéis, com um letreiro novo na parede. Os estrangeiros não estavam mais. Os anos de aliança haviam passado e agora sua empresa era independente, sólida, respeitada. Observou seus trabalhadores reunidos, esperando por ele, e ouviu sua própria voz, firme, sem tremores, sem dúvidas. De agora em diante, nosso nome será Trooper, não Trooper, não True Temper, Trooper. Despertou com o coração acelerado, sabendo que o ciclo se fechava, que o futuro que perseguia desde a infância começava a tomar forma definitiva. Como explicar a alguém que sabia disso desde 1945? Os anos seguintes passaram como um rio silencioso, mas implacável. A aliança com os americanos prosperou por um tempo, depois esfriou e, finalmente, em 1975, terminou exatamente como Mateus havia visto. Ninguém se surpreendeu quando ele anunciou o novo nome da companhia, mas todos se perguntaram como escolher aquela palavra, aquele som preciso. Ele não explicou. Apenas olhou para o fogo da fornalha, o mesmo fogo que já vira arder em seus sonhos, e compreendeu que tudo, a guerra, a perda, o exílio, a fome, os sonhos e as chamas, o haviam levado exatamente até aquele instante. Era como se cada passo tivesse sido marcado antes mesmo de nascer. Assim, com voz serena e olhar aceso como brasa viva, Mateus levantou a nova placa. Trooper. Colocou-a sobre a porta da fábrica, enquanto os operários aplaudiam, sem entender muito bem o que aquilo significava. Por dentro, ele não sentia orgulho, mas uma calma profunda, uma paz estranha que só se experimenta quando o destino finalmente se cumpre. Sabia, com absoluta certeza, que aquele nome não era casualidade.
Era uma palavra nascida do fogo e do tempo, um eco do futuro que ouvira ainda criança, nas noites de medo, escondido entre os escombros de Varsóvia. Stol, Fire, Zukunft, sussurrou mais uma vez, sabendo que ainda não tinha terminado, que ainda havia coisas a ver, a construir, a sonhar, porque o futuro, o seu futuro, ainda o chamava lá na frente. E você teria coragem de seguir uma voz que vem do porvir? Os anos 70 chegaram como uma onda imparável, e com eles veio o rumor de uma prosperidade que parecia inalcançável para muitos, mas não para Mateus, que já aprendera a se mover entre as dobras do tempo como quem caminha por um caminho conhecido. As fábricas começaram a se multiplicar por todo o México, uma em Puebla, outra em Monterrey, outra em Guadalajara, e todas carregavam, em algum cantinho, aquele tom de laranja que ele já tinha visto arder em seus sonhos desde a infância. As naves industriais se erguiam entre o pó e o ruído incessante das máquinas. O aço brilhava sob a luz intensa dos fornos e os trabalhadores moviam-se com uma precisão quase coreografada. Já parou para pensar como uma ideia se transforma em matéria? Como um pensamento pode fazer milhares de mãos se moverem em uníssono? Aquilo era Trooper nos anos 70, o pensamento de uma criança que sonhava com o fogo, convertido em uma nação inteira martelando seu próprio destino. Mateus caminhava pelos corredores das plantas com um passo tranquilo, quase silencioso, observando cada detalhe, ouvindo os sons como se fossem notas de uma melodia que só ele compreendia. Tocava as peças, media as bordas, sentia o cheiro do metal quente. E quando algo não estava certo, quando uma engrenagem vibrava diferente ou uma máquina emitia um som fora de ritmo, ele parava, franzia a testa e apontava o problema antes mesmo que alguém percebesse. "Troque essa peça", dizia firme. Um operário, surpreso, olhava para ele com desconcerto. "Como o senhor sabia, Sr. Goldstein?" Mateus sorria, sereno, sem parar, sem explicar. "Intuição", respondia. Mas ele sabia que não era intuição. Era memória. Era a sombra do futuro se repetindo diante de seus olhos. Naquela noite, como todas as noites há décadas, ficou sozinho em seu escritório enquanto o resto dormia. Sobre a mesa havia plantas, balanços, calendários, mas seus olhos não viam nada disso. Olhavam além para um ponto invisível onde o tempo se dobrava. Fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou novamente as palavras que continuavam sendo seu farol, sua chave, sua condenação. Stol, Fire, Zukunft. Silêncio. Fogo. Futuro. Falou com calma, como quem cumprimenta um velho amigo, e então, mais uma vez, o salto. Desta vez, porém, o salto foi diferente. Não havia oficina, não havia chamas, nem operários. Havia contêineres. Centenas, milhares de contêineres laranja, todos com o mesmo nome estampado, Trooper. Haviam navios, guindastes, bandeiras estrangeiras tremulando nos portos. E, entre todo aquele movimento, ele se viu. Seu próprio rosto, envelhecido, cansado, mas sereno, observando o mundo com os mesmos olhos que já haviam visto Varsóvia arder meio século antes. Era 1990. O futuro o olhava de volta, e ele compreendeu que a linha entre o vivido e o sonhado havia se tornado tênue, quase inexistente. Onde terminava a lembrança? Onde começava a profecia? Quando despertou, não houve sobressalto, não houve medo, apenas uma certeza a mais. No dia seguinte, ajustou a produção, reorganizou rotas de distribuição, investiu em máquinas que ainda não existiam no mercado.
Seus engenheiros não compreendiam como ele podia prever com tanta exatidão as mudanças do setor, as crises, a demanda. Ele não explicava, já não precisava, já não sonhava, apenas lembrava, porque para Mateus o futuro não era mais uma visão, era uma memória esperando para ser atualizada. E eu te pergunto, como se vive quando o amanhã deixa de ser mistério e se torna memória? Assim chegaram os anos 90, e com eles veio o salto seguinte, embora desta vez não houvesse palavras, nem fogo, nem escuridão, apenas realidade. Trooper começou a exportar para toda a América Latina. Os navios que ele havia visto nos sonhos agora eram reais, com destino à Colômbia, Chile, Argentina, Peru. As caixas que ele imaginara em 1960 estavam empilhadas nos cais, prontas para cruzar o oceano. Mateus, com pouco mais de 50 anos, assinava contratos internacionais, negociava alianças, inaugurava fábricas na Ásia, na China, em lugares que, quando criança, ele sequer saberia pronunciar. E enquanto as câmeras dos jornais o registravam como um empresário visionário, ele sabia que o que possuía não era visão, era destino cumprido. No entanto, as noites mudaram. Já não havia imagens, nem saltos, nem clarões. Pela primeira vez na vida, ao sussurrar as 3 palavras, nada aconteceu. Stoll, Fire, Zukunft. Repetiu 1, 2, 3 vezes. Nada. O silêncio era absoluto, mas não vazio. Era um silêncio que continha tudo, um silêncio que falava sem palavras. Porque ele compreendeu o impensável, já não precisava mais saltar, não havia futuro a ser visto. Ele estava vivendo dentro do que antes apenas sonhara. Havia alcançado o tempo. Você consegue imaginar como é isso? Caminhar no presente e reconhecê-lo como lembrança? Nos anos 2000, Mateus começou a delegar. Vendeu parte de suas ações, nomeou diretores, formou líderes. Não os escolheu por títulos, nem por recomendações, mas por intuição, por aquela mesma força que o guiara durante toda a vida. Olhava para um operário e sabia se algum dia ele seria gerente. Observava um aprendiz e via, em um lampejo invisível, o futuro diretor-geral. Falava com calma, com a voz pausada de quem já viu o final da história e não precisa apressar o desfecho. Alguns diziam que ele tinha um dom. Ele não corrigia. Sabia que era uma condenação. Em 2010, Trooper era um gigante industrial, uma empresa que exportava para dezenas de países, com fábricas modernas, linhas de produção automatizadas e milhares de trabalhadores que jamais souberam que cada movimento seu já havia sido sonhado décadas antes. Mateus já não aparecia tanto em público. Caminhava devagar pelas naves industriais, tocava o metal ainda quente e sorria com uma mistura de nostalgia e alívio. Às vezes, parava diante do logo laranja, olhava por longos segundos e murmurava sem voz as 3 palavras que o acompanhavam desde os 5 anos. Stoll, Fire, Zukunft. Mas agora não pedia respostas. Ele as tinha todas. No fundo, compreendia que seu dom, ou sua carga, estava chegando ao fim. As visões haviam cessado não porque o futuro se recusasse a mostrar-se, mas porque ele já tinha chegado onde aquele caminho conduzia. O que um dia fora fogo e mistério, agora era realidade tangível, fábricas, operários, famílias, navios, aço. O menino que fugia das ruínas de Varsóvia e sussurrava palavras ao vazio terminara comandando o futuro que tinha visto arder em seus sonhos. E você, que me ouve, acha que tudo estava escrito desde o início? Ou pensa que foi ele quem escreveu seu destino com as próprias mãos, martelo por martelo, palavra por palavra, sonho após sonho? Os anos passaram com a suavidade implacável do tempo que não avisa, e Mateus
já idoso, caminhava devagar pelos corredores da fábrica que levantara do nada, apoiando uma mão trêmula nas grades metálicas que brilhavam sob a luz do entardecer. Os operários o saudavam com respeito, alguns com afeto profundo, sem saber que aquele homem de passo lento carregara nas costas não apenas a história de uma empresa, mas o peso de um mistério que desafiara as leis do tempo. Os motores rugiam como um coro familiar, os martelos caíam com ritmo constante e o cheiro de aço quente o envolvia como lembrança viva. Ele sabia que era hora de se afastar, de deixar que outros tomassem o leme, mas também sabia que não podia partir sem revelar a verdade. Como explicar o inexplicável? Como contar que tudo o que existia ali, cada ferramenta, cada máquina, cada parafuso, já havia sido visto antes de existir? Naquela noite, a última que passaria em seu escritório, Mateus chamou seus filhos, os diretores que um dia haviam sido aprendizes, sua família, todos aqueles que amava e que agora herdariam o fruto de sua vida. Reuniram-se ao redor da velha mesa de madeira, que havia sobrevivido a incêndios, mudanças e décadas de decisões. A luz era tênue e o silêncio, pesado como chumbo. Mateus os olhou um por um, com olhos cansados, mas carregados de uma calma quase sobrenatural, e falou com voz baixa, firme, impregnada de algo que parecia maior do que ele próprio. Escutem, há algo que vocês precisam saber antes que eu vá. Desde 1945, eu viajava. Os rostos se tensionaram. Alguns sorriram incrédulos, outros permaneceram em silêncio, aguardando. Mas ele continuou, sem titubear, narrando tudo. Os saltos no tempo, as noites no vagão, as 3 palavras em Yiddish, o fogo, o nome que ouvira muito antes de existir. Cada frase caía sobre a mesa como um golpe suave, cada palavra abria portas para o impossível. Seus filhos se olhavam, inseguros, sem saber se acreditavam ou temiam, até que um deles, curioso, levantou-se e começou a remexer nas gavetas antigas da escrivaninha. Lá, coberto de poeira, encontrou um caderno velho, encadernado em couro gasto, com as páginas amareladas pelo tempo. Abriu-o com cuidado e o que viu os deixou sem fôlego. Desenhos de ferramentas, esboços precisos de martelos, chaves inglesas, alicates. Todos datados de 1954, assinados com uma caligrafia infantil. E o impossível eram idênticos às ferramentas que a Trooper fabricava no presente. Mateus os observou em silêncio, sorriu com ternura e ergueu o olhar. Não era um sonho, murmurou com serenidade. Era a realidade antecipada. O que vocês chamam de visão era a memória de algo que ainda não havia acontecido. Ninguém falou por muito tempo. Apenas o vento movendo as cortinas quebrava o silêncio, trazendo consigo um presságio, um sussurro de algo maior que permanecia invisível. E você, o que teria pensado se estivesse lá? Acreditaria em sua história ou teria temido o que ela implicava? Mateus recostou-se na cadeira, respirou fundo e deixou que seus olhos se perdessem no horizonte invisível que sempre o acompanhara. A Trooper não nasceu apenas do esforço, disse devagar, mas de um menino que um dia viu seu destino e decidiu construí-lo passo a passo. As palavras flutuaram no ar como um juramento silencioso. Lá fora, as luzes da fábrica continuavam acesas, como se o fogo do futuro jamais se apagasse. Seus filhos, os operários, todos compreenderam, embora não por completo. Porque a Trooper não era apenas aço, nem máquinas, nem contratos. Era algo mais antigo, mais humano, mais misterioso. Era a vontade de um menino que, entre as ruínas de Varsóvia, havia sussurrado 3 palavras: Sto, Faye, Zukunft, e saltado para o futuro para forjá-lo com suas próprias mãos.
E enquanto o silêncio preenchia a sala, Mateus sorriu, sabendo que sua história, finalmente, havia fechado o círculo. Embora o eco daquelas 3 palavras continuasse a ressoar em cada golpe de martelo, em cada faísca, em cada amanhecer em que o aço e o fogo se encontrassem para construir o porvir,